Somos casal e frequentamos a igreja evangélica. O que eu penso? Que Deus está disponível a todos? Sim, mas nós precisamos entender que quando nós estamos indo para dentro de um ambiente, dentro de uma igreja, dentro de algum lugar, por mais que a gente se sinta bem, nós precisamos entender como que eles enxergam a realidade ali dentro. Pessoal, tem alguns dias que eu tenho observado uma questão e faz tempo que eu não apareço aqui, mas eu quero dividir com vocês algo que eu acho interessante aqui pra gente pensar sobre um determinado assunto. É um assunto que eu discuto com um meu amigo. Eu falo que ele é meu marxista favorito. Ele é um mestre em ciências sociais, ele tá fazendo doutorado também na área, e a gente chega a uma conclusão de que para viver uma vida livre e a pessoa fazer aquilo que ela bem entender, no sentido de decisão de vida, ela pode ter a liberdade de escolher ser quem ela quiser e viver como ela quiser. Mas a nossa discussão é justamente quando as pessoas que tentam viver essa vida livre da forma como elas acreditam, elas querem encaixar isso dentro do cristianismo, com toda a sua história de 2000 anos, e isso se torna algo meio que incompatível. Por mais que a ciência moderna, né, a gente tenha um novo período que a gente está vivendo chamado a pós-modernidade, esse período clássico filosófico que a gente tem vivido, ele tenta fazer a crítica e a leitura cultural partindo dos dias de hoje, mesmo assim ele não consegue destruir essa estrutura que o cristianismo levanta. E eu vi um casal de meninos que participam de uma igreja em Goiânia, que por sinal eu amo, e por acaso eu vi o logo da igreja, eu sabia de onde eles estavam falando, e eles estavam mostrando que estavam indo até essa igreja cultuar. O que gerou, de certa forma, um ambiente complicado, porque eles participam da igreja e não são membros da igreja, são coisas diferentes, até porque para ser membro você precisa cumprir todos os requisitos que a igreja, como uma comunidade, né, como um ambiente de membresia, como uma associação, vamos dizer assim, exige. E você não cumprindo, você também pode não fazer parte da associação, e tudo bem, isso faz parte do jogo. No entanto, quando eles fazem a publicação, gerou um ambiente muito indigesto na internet, porque pessoas foram criticar a posição deles e ali a gente se manifestou, né? Várias pessoas se manifestaram, eu estou me manifestando agora, justamente contrapondo, porque dá a impressão que a igreja poderia ser uma igreja que inclui uma visão teológica pró-homossexual. E não é uma verdade, porque eles têm uma visão ortodoxa das escrituras que proíbe a homossexualidade como sendo pecado. Sendo assim, houve várias manifestações e um posicionamento específico sobre a questão, o que gerou no coração deles tristeza, enfim, e um monte de coisa, e aquela luta infindável. O que eu penso? Que Deus está disponível a todos? Sim, mas nós precisamos entender que quando nós estamos indo para dentro de um ambiente, dentro de uma igreja, dentro de algum lugar, por mais que a gente se sinta bem, nós precisamos entender como que eles enxergam a realidade ali dentro. A partir de que ponto eles estão vendo? Porque, caso contrário, a gente vai ter um conflito mesmo. Porque um enxerga Deus de um jeito, o outro enxerga de um outro jeito. Cada um enxerga Deus de um jeito. Quer dizer, então, que existe vários deuses? Isso aqui, obviamente, não é uma verdade. Sendo assim, a gente precisa pensar, porque olhando ortodoxamente, como eu discuto com meu amigo, o cristianismo não vai abrir uma concessão para um casal ao viver a sua e fazer parte ativamente da membresia da igreja. Isso não vai acontecer dentro de uma igreja ortodoxa, seja uma igreja católica, uma igreja presbiteriana, desde que elas não tenham um viés inclusivo teológico liberal. Se não tiver, nesse caso, essa visão, isso não vai acontecer. E a minha questão é, por que essas pessoas precisam validar a sua vida através do cristianismo, se parece que as duas realidades se contradizem? Será que não é preciso utilizar uma em detrimento da outra? Será que não é preciso enxergar que as duas não podem coexistir? Elas não coexistindo, eu não preciso ser honesto comigo mesmo? E se eu desejo viver essa vida que seja uma vida com um relacionamento homoafetivo mesmo, eu deveria ter a necessidade de fazer uma afirmação de aceitação e de fé, olhando o cristianismo como respaldo da minha fé e a igreja como esse lugar que eu vou e vai respaldar tudo aquilo que eu vivo? Eu acho que não é o caminho mais sábio. Sendo assim, eu acredito que o vídeo dos meninos foi um vídeo, de certa forma, não intencional, não imaginaram,
eles estão na rede social e querem postar a dinâmica deles. Foi um vídeo infeliz porque mostrou o logo da igreja, se não tivesse mostrado nada tinha acontecido. Mas como eu iniciei aqui falando com vocês, né, com esse meu amigo, ele diz, eu não preciso do cristianismo para me validar, porque eu vivo a minha vida como eu bem entendo. O cristianismo para mim não tem sequer valor. Justamente porque são duas realidades que vão se contradizer. E aí nós precisamos tentar levantar aqui as reflexões e pensar como eu vejo Deus. E aqui eu não posso pensar como eu vejo Deus na minha cabeça, mas como ele vem se revelando, e o cristianismo é essa demonstração de como ele se revelou na história da igreja. Tem a ver com isso. Como pessoas fiéis guardaram os ensinamentos e hoje nós reproduzimos isso através daquilo que nós aprendemos. A crítica das pessoas pode ser que a história não foi perfeita, nenhuma história é, mas as verdades foram sendo impregnadas na história e hoje nós temos a possibilidade de conhecer por conta justamente da história. Sendo assim, não é porque nos dias de hoje a aceitação quase se tornou algo natural que a igreja também precisa nesse sentido aceitar. Nós precisamos nos conformar com aquilo que é necessário. E se não, tá bom. O cristianismo não é o melhor lugar nesse sentido, porque tem duas realidades aqui que se excluem. Pensa aqui comigo, reflita aqui, e eu não tô tentando lançar juízos no sentido de que a pessoa não possa frequentar um lugar, porque o culto público já diz ser um ambiente público. Mas agora fazer parte dessa comunidade de forma ativa como membro, aí a comunidade tem o direito de escolher.